Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo ira, sexualidade e rejeição. Meu nome é Lana. Sou filha mais velha de 4 irmãos. Não fui desejada por minha mãe, que havia sofrido um aborto recente, devido às agressões do meu pai. Meu nascimento teve complicações que colocaram em risco a minha vida e da minha mãe, que desencadeou outros problemas mais tarde, com muitas convulsões e uma com 6 meses que quase me levou a óbito. Tive uma infância privada de amor e atenção dos meus pais. Meu pai bebia demais e gastava dinheiro da casa com mulheres, e minha mãe, aos 19 anos de idade, com 3 filhos pequenos, não suportava mais passar por necessidade e ser agredida. Eu tinha de 3 para 4 anos, quando os meus pais entraram em uma luta corporal e meu pai tomou posse de um punhal. Naquele momento, minha dor chegou aos olhos de Deus e meu pai perdeu o equilíbrio. Eu subi em cima dele e lancei palavras de ódio, dizendo que se ele não morresse, eu mataria. Assustado com tudo o que havia acontecido naquele momento e sem mais nada a perder, meu pai foi embora. A situação, que já era difícil, se tornou insuportável. A fome batia com força na nossa casa. Foram dias à espera de um milagre de Deus, que me fizeram dar valor às coisas simples da vida. Com uma oportunidade de emprego, mas sem vaga em creche, minha mãe se viu obrigada a confiar a casa a uma menina de 4 anos. Eu tinha a responsabilidade de cuidar de mim e dos meus irmãos. Para minha mãe, os dias difíceis a destruíam e aterrorizavam meu coração de criança, que, ao ver a porta se fechar, chorava calada, pois sabia que ela precisava ir, apesar de ficar com medo de fazer algo errado até ela voltar. Afinal, eu não podia errar. Passei minha infância sempre assumindo o papel de mãe da casa, enquanto minha mãe permanecia o dia fora, trabalhando para trazer sustento. O senso de responsabilidade e autoridade foi moldado desde pequena. Eu era anulativa em relação à minha mãe, porém superior e impositiva em relação aos outros relacionamentos. Minha sexualidade foi despertada muito cedo. Apesar de ser criada debaixo de uma proteção excessiva e um regime de ditaduras feito por minha mãe, minha inocência e dos meus irmãos não foram preservadas, sendo exposta aos relacionamentos destrutivos as quais minha mãe trazia para casa. Então, com o tempo, começamos a reproduzir o que víamos, e o que me trouxe muita vergonha na idade adulta. Minha mãe era muito severa, criava castigos e usava vários instrumentos para nos bater. Eram marcas por todo o meu corpo, que eu achava que nunca mais iam sair. Ela não tinha noção que as marcas que fazia na alma eram muito mais profundas. Cresci sem carinho de pai e de mãe, e todas as vezes que eu apanhava, eu me tornava mais forte. E o que nos separava era um abismo tão profundo que não podíamos enxergar. Minha referência de amor era minha avó, já falecida. Ela pouco podia participar da nossa vida, pois as lutas na vida dela também a impediam de ser mais presente. Ela me mostrou um amor genuíno, e mesmo quando minha mãe era grosseira com ela, ela ainda amava. Aprendi que o amor não é uma troca, ele simplesmente vive dentro de nós. Eu descobri esse amor com 7 anos, tomei a decisão pelo batismo e aceitei meu propósito. Jesus queimava em meu peito, parecia que toda a dor desaparecia quando eu estava com Ele. Mas as lutas e dificuldades, crises de depressão da minha mãe, me faziam apagar esse amor. E o ódio que outrora tinha plantado pelo meu pai crescia cada vez mais. Os anos se passavam e o meu controle sobre as coisas aumentava. Fazia todos os trabalhos da escola sozinha, cuidava da casa, dos meus irmãos
e ainda sobrava um tempinho para ser babá. A autossuficiência foi me tornando uma pessoa amarga e sem espaço para o diálogo, carinho ou perdão. Eu levava todas as palavras da minha mãe a ferro e fogo e me armava mesmo quando existia uma possibilidade de carinho. Aos 13 anos, tentei pela primeira vez contra a minha vida. Tomei alguns comprimidos controlados da minha mãe, que me fez dormir profundamente. E depois apanhei sem muitos questionamentos. As ideias de suicídio eram sempre presentes em minha mente. Bastava um não ou algo que fizesse de errado para não me sentir parte daquela família, sem direito de viver. Com a facilidade de um punhal, sim, aquele mesmo que escapou das mãos do meu pai, foi guardado por anos em cima de um guarda-roupa, eu me trancava no banheiro e colocava o punhal no pescoço. Ouvia a voz de Satanás me dizer que eu era fraca. E por vezes eu concordei com ele, porque eu achava que eu não tinha coragem. Quando, sem enxergar as mãos do anjo do Senhor, seguravam minhas mãos e me falavam: não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, é contigo. Está em Josué 1:9, e esse versículo é o versículo da minha vida. Na segunda tentativa, eu tinha 14 anos. Peguei todos os remédios que havia em casa, e posso garantir que eram muitos, de todos os tipos. Amassei em um copo grande com água sanitária, e tomei. Minha mãe chegou instantes depois. Acordei no hospital com uma equipe de médicos, assistente social e psicólogo, para saber o que houve. E todos sem acreditar que existia água sanitária no copo. A terceira tentativa, eu estava perto de completar 15 anos. Todas as colegas falavam de festa, baile, vestido, príncipe e bolo. E nada disso era tão importante para mim do que ter uma amiga, um super-herói ou simplesmente um colo para depositar as alegrias e medos. A revolta com a vida era tão grande que eu fui para a Dutra e aguardava o melhor momento ou um instante de coragem para me lançar, quando um homem me segurou pela cintura. Deus tinha um propósito para mim. Com 18 anos de idade e cansada de tudo, eu apenas existia. Virgem e sem vícios, terminando o ensino médio e trabalhando como auxiliar em um escritório, eu cheguei um dia em casa do trabalho e minha mãe teve uma crise. Eu vomitei tudo o que pensava sobre ela e nessa discussão ela me colocou para fora de casa. Disse que eu ia experimentar pela dor o que a vida tinha para me ensinar. Foi o pior dia da minha vida. Dormi na rua e sem malícia e sem amigos eu fiquei à mercê do grandioso amor de Deus, que me cuidou e logo no segundo dia providenciou um lar temporário para ficar, até alugar a minha primeira casa. Sim, se resumia em um pequeno quarto com um colchonete coberto por uma toalha e um banheiro com cheiro insuportável de urina. Mas foi um tempo onde me desprendi de todo o meu orgulho, autoridade e autossuficiência para me colocar no colo do Pai. Foi ali que encontrei espaço para o perdão, para o meu pai biológico. E mesmo depois de um encontro onde ele deixou claro que não havia mais tempo para pensão e nem buscar herança, eu entendi, porque ele ainda não conhecia Jesus. Tive poucos relacionamentos e em todos busquei um pai. Eu fui impositiva a ponto de não querer mais me relacionar com ninguém depois dessas tentativas. Cheguei a acreditar que uma família não era para mim. Mas hoje descobri que o melhor tempo é o tempo de Deus e as coisas que Ele sonha para mim. Passei 6 anos em uma igreja bem tradicional e eu sei o que é julgar e ser julgada. A religiosidade aprisiona o coração e não permite amar nem ser amado. Mas Deus tinha um propósito para mim. Em 2016,
no trabalho conheci uma mocinha que me apresentou essa casa, a igreja da cidade. E o Eleve, onde fui inserida em célula e com muito carinho e amor, fui reconhecendo minha paternidade espiritual. E em 2018, em um encontro rendição, esse pai me mostrou que aquelas marcas que eu acreditava impossível de ser apagadas, podiam ser curadas e transformadas em cicatrizes que contaria uma história de amor. Sim, sobre o amor de Deus por mim. Eu demorei em aceitar a tocar as minhas feridas, pois elas doíam demais. Mas hoje, no segundo ciclo de 30 semanas, e depois de sair da negação em algumas áreas da minha vida, vivo um dia de cada vez, tomando decisões que me aproximem do propósito que Deus tem para a minha vida. Sobre testemunho, a mensagem de Cristo é para sermos suas testemunhas. Testemunhar é mostrar ao mundo que fomos transformados por Cristo. É a genuína expressão de gratidão ao amor do Pai. Hoje vivo a cura e tenho um bom relacionamento com minha mãe e irmãos. Deus sempre me dá mais oportunidades de amá-los. Sou filha desta casa e lidero uma célula feminina Eleve Up, que me permite cuidar e receber cuidado de pais espirituais. Sirvo com amor no Ministério 30 Semanas de Juventude, Visitações e Brigada. Sobre meu pai biológico, assim que descobri paternidade em Cristo, eu reconheci o amor de Deus sobre ele. A prova disso é que ele também aceitou Jesus. E mantemos ainda a distância e uma aproximação, mas já vejo novas conquistas vindo por aí. Pois estou convencida de que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não está só. Obrigada pelo silêncio.